Ei pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar hoje de um outro assunto um pouquinho diferente, né? Se você não se inscreveu no canal, por gentileza se inscreva, me ajuda muito, me ajuda bastante. E sempre que você puder, tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, deixa a pergunta nos comentários, eu sempre dou uma lida e na medida do possível, né, na minha limitação de tempo, eu responderei com certeza, tá? Hoje eu peguei uma coisinha um pouco diferente para poder falar. Vou falar de duas coisas. Hoje eu vou falar de economia mundial, do Brasil, né, economia brasileira no mundo. E na sexta-feira eu vou falar das diferenças entre o que é estatal e o que é privado, né? Porque a gente tem esse dilema no Brasil, né? De qual é a importância de um e qual é a importância do outro. Pois é. Mas hoje eu quero falar um pouco do seguinte, da economia brasileira, do valor, do tanto que o Brasil produz no mundo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Eu fiz um levantamento bem rápido, assim, nada muito aprofundado, né? Da economia brasileira de 1800 para cá. E de todas as fontes que eu consultei, a fonte mais fácil de transmitir é um vídeo que tem na internet que fala justamente das 20 maiores economias do mundo de 1800 até 2040. É claro que, como a gente ainda está em 2021, nós não chegamos em 2040, o que o gráfico faz no vídeo é uma projeção de como vai ser a economia, né, para daqui a 20 anos. Os números para trás, eles são estatísticos, é só você consultar que você tem os valores. Bom, nós brasileiros, quando eu digo nós todos, eu digo nós brasileiros que vivemos o dia a dia do Brasil trabalhando. Nós todos trabalhadores, tá? Pequeno comerciante, pessoas que não têm plano de saúde, né? Nós que andamos de transporte público, né? Nós que dependemos do SUS para muita coisa. Enfim, nós que não somos donos de muita coisa. Que quando a gente compra um apartamento, quando a gente compra uma casa, é financiada em 30, 20, 30, 40 anos. Pois é, nós brasileiros temos a impressão, isso é insinuado para a gente o tempo todo, de que o Brasil é um país pobre. Não é? É ou não é? O Brasil é um país pobre. O Brasil sempre foi um país pobre. O Brasil sempre foi um lugar de gente muito sofrida. E isso sempre foi em razão de o Brasil não produzir riqueza suficiente. É ou não é? A gente tem isso, né? A gente tem essa sensação, a gente vive dentro dessa ideologia. Olha eu usando essa palavra, né? A gente é levado a acreditar que o Brasil é um país pobre. Não é assim? Pois é. Foi basicamente por isso que eu fui fazer esse levantamento. E de 1915 para cá, a economia brasileira sempre esteve entre as 20 maiores economias do mundo. Quantos países tem no mundo? Tipo, de 100 anos, 120 anos para cá. Quantos países será que tem no mundo? Uns 150? Hoje em dia são quase 200 países no mundo, quase 200 economias formais, vamos dizer assim, entre ditaduras, reinos, impérios, república parlamentarista, república democrática, né? Presidencialista, tem de tudo. São coisas de 200 países hoje em dia. 100 anos atrás, 120 anos atrás, deviam ser mais ou menos uns 120 países, pois desse tempo todo para cá, de 100 anos para cá, 105 anos, 110 anos para cá, o Brasil sempre foi uma das 20 economias mais ricas do mundo. Gente, num ranking que tem 100 pessoas, dá para dizer que é alguém que está entre os 20 primeiros colocados em termos de finanças, dá para dizer que ele é pobre? Não dá, né? E assim, o gráfico é apertadinho, viu? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês vão poder assistir esse vídeo. As diferenças são minúsculas. O primeiro colocado não, Estados Unidos ou China, né? Os primeiros 3 ou 4 colocados, Japão, Estados Unidos, China,
Índia, Alemanha, eles variam nas primeiras posições, mas nós ali no meio, sabe? Tipo a Itália, mais ou menos. A gente é mais ou menos a Itália, vamos dizer assim, em termos de economia, em termos de PIB, né? Dá pra dizer, então, que é um país pobre, que o país é pobre? Não dá pra dizer. Não dá pra dizer, né? Não dá pra dizer. Tá entre os 20 mais ricos. Poxa, inclusive de 1990 pra cá, a gente tá no top 10. Nós somos um dos 10 ou 12 países mais ricos do mundo desde 1990. Já são 30 anos. 30 anos no top 10. Então, se a gente não podia dizer no top 20, no top 10 é loucura dizer que o Brasil é um país pobre, né? Sabe, se a gente pensar que a gente se tornou um país independente em 1822 e que a gente proclamou a República em 1888, vamos botar 1890 para arredondar a conta, daí para 1915 são 25 anos. Se vocês pensarem bem, o Brasil republicano nunca foi pobre. Nunca foi pobre. Porque eu não consegui a estatística dos 30, vamos dizer assim, mas a gente estava ali. Assim, não consegui para mostrar para vocês, né? Mas eu sei que a gente, enquanto país, a gente estava ali da independência para cá, a gente estava ali do 30º para frente, pouco perto do 20º, sabe? Então, num mundo que tinha 120 países, a gente estava entre os 30 mais ricos. Desde a República, desde a independência, em 1822. Vai fazer 200 anos. Vai fazer 200 anos que a gente é independente. Ano que vem, 7 de setembro do ano que vem, é o bicentenário da independência do Brasil. Pense só, né? Então a gente é independente há 200 anos. A gente está entre os 20 mais ricos há mais de 100 anos. E a gente está entre os 10 mais ricos há mais de 30 anos. 30 anos sendo no top 10. Dá para dizer que esse país é um país pobre? Não dá. É falta de vergonha dizer que o Brasil é um país pobre depois de saber desses números, não é? Então você veja, existe uma ideologia no Brasil, uma ilusão, né? Quando eu digo uma ideologia, eu estou dizendo o seguinte: existe uma visão equivocada da realidade no Brasil que diz que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. Dependendo, sinceramente, a rigor, o Brasil nunca foi um país pobre. O Brasil sempre esteve entre os 30 maiores do mundo. Como que ele pode ser um país pobre? Não dá, né? Agora, a gente sabe que nós temos milhões de pessoas que passam fome no Brasil. A gente sabe, e apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, né? A gente exporta soja. Soja é basicamente comida, né? A gente também está exportando abacate para a Argentina. A gente também exporta carne. A Friboi está aí para não me deixar mentir. O que mais a gente exporta? Café. A gente exporta. Cana-de-açúcar. A gente ainda exporta, né? Alguns laticínios também a gente exporta. O que mais? Milho. Milho também a gente exporta? Exporta. Feijão? Acho que feijão a gente não exporta, mas a gente produz bastante. Tanto é que a gente come muito feijão, né? Então, assim, é um país agrário. O Brasil é um país agrícola, né? É um país rico. Não é um país pobre. O Brasil nunca foi um país pobre, de verdade, paupérrimo. Nunca foi. Talvez enquanto fosse colônia, fosse algum lugar muito, muito explorado e tudo, mas de 1822, da independência, da proclamação da independência para frente, do 7 de setembro de 1822 para cá, de 200 anos para cá, pobre não. Pobre nós nunca fomos. Enquanto país, nós nunca fomos. A gente pode ter passado um soluço ou outro, né, ao longo da história, é normal. Qualquer país passa, todos os países passam. Estados Unidos passou, a Rússia, a China, o Japão, todos nós passamos os nossos problemas. Mas pobre a gente nunca foi. De 1915 para cá, nós somos dos 20 mais ricos. De 1990 para cá, nós somos dos 10 mais ricos. Mas então por que a gente tem milhões de pessoas que passam fome? Se além de ser um país rico, a gente é um país que produz comida. A gente produz comida, a gente produz minério de ferro e comida. A gente vende carne, feijão, soja, milho, cana-de-açúcar, é comida. A gente vende comida e minério de ferro. Não é? A gente exporta, a balança de exportação do Brasil é isso.
Aí você tem que começar a pensar, né? E é um bom exercício a gente poder pensar. Então vem cá, eu tenho a minha população, eu tenho o meu país, esse país produz, esse país sempre produz, sempre produziu, uma vez fora um momento ou outro assim, sempre trabalhou-se nesse país para produzir, para exportar, para garantir, né, as produções, para garantir os contratos. O Brasil nunca deu um calote num contrato de exportação. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser um país que nem durante uma guerra você deu um calote num contrato de exportação? Sabe, não é pouca coisa não, é grandioso. E no entanto a gente tem pessoas e pessoas que não tem o que comer no Brasil. A gente tem um Bolsa Família aí de 30 bilhões, que perto do Produto Interno Bruto do Brasil não é nada. E esse programa tira milhões de pessoas da miséria. Por que será? Então, que nós produzimos tanto, nós produzimos gêneros básicos tanto, por que será? Que a gente então tem a impressão ou é educado a pensar que o Brasil é um país pobre. Vou dizer a vocês por quê. Porque no Brasil a riqueza está na mão de pouquíssimas pessoas e pouquíssimos grupos. A riqueza não chega na população. A mesma pessoa que produz a riqueza não colhe os frutos da produção dessa riqueza. Esses frutos ficam nas mãos de outras pessoas que muitas vezes nem no Brasil moram, residem ou reinvestem. É por isso. É por isso. Então, quando a gente fala de gente rica no Brasil, quando a gente pensa 1% da população brasileira, nós estamos falando de pessoas que são fabulosamente ricas. A estatística no nosso país é assim, ó, nós somos 220 milhões de habitantes. Os 100 milhões mais pobres, ou seja, a metade da população, tem uma riqueza equivalente à de 5 pessoas no Brasil. 5 chefes de família, vamos dizer assim, né, que detêm o controle da economia. Então você pense o quanto essas 5 pessoas não tiram de oportunidades de 100 milhões de brasileiros. Porque eles concentram a riqueza. Veja bem, eles não produzem a riqueza. Esses 100 milhões de pessoas, elas trabalham. Elas vão para cima e para baixo nos ônibus aí no dia a dia. Elas dão o sangue mesmo, sabe? Elas lutam, elas batalham no dia a dia. Só que o nosso país, ele tem uma concentração de renda e uma desigualdade que você não encontra paralelo em praticamente nenhum lugar do mundo. Muito menos entre as 10, 15, 20 ou 30 maiores economias do mundo. Então o que a gente tem? A gente tem muita gente trabalhando e consumindo também os produtos brasileiros, e a gente tem pouquíssimas pessoas usufruindo de todo esse trabalho, de toda essa produtividade. Isso é extremamente problemático. Isso é uma conta que não fecha, porque assim sendo, a economia brasileira crescerá, e as pessoas mais pobres não verão o resultado disso. Entendem? Esse é o problema da concentração de renda num país igual ao nosso. Porque pobre, olha, a próxima vez que alguém te disser que o Brasil é um país pobre, você pode falar com ele, eu vi, porque eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem, vocês podem pesquisar e tudo, falar, você vai poder dizer assim, não é porque eu tô dizendo não, você vai poder ver. Você vai ver nesse vídeo que vai estar aí na descrição desse vídeo, e você pode pesquisar por conta própria. E você pode dizer para as pessoas, eu já vi com meus próprios olhos que o Brasil não é um país pobre. E o Brasil nunca foi um país pobre. O Brasil é um país rico, com uma riqueza concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, onde todo mundo trabalha ou quer trabalhar, né? A gente tem um desemprego aí de alguma coisa de 10 a 20 milhões de pessoas, né? Fora a informalidade e tudo. E todo mundo procurando emprego, todo mundo procurando trabalho, todo mundo levantando cedo para poder ganhar o do dia. E tantas
pessoas procurando, dezenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas procuram trabalho e produzem, e apenas um grupinho bem pequeno ganha, prospera, progride, enriquece, vê o retorno. É a mão deles, ó, que vem em cima de tudo. Então, assim, gente, da próxima vez, sinceramente, tá? Da próxima vez que vocês virem um noticiário e disserem que o rico é o problema do Brasil, se você ganha menos de 50 mil por mês, de qualquer maneira que seja, eu tô falando lucro líquido, eu não tô falando eu tenho um comércio que gira 50 mil. Não, você lucra 50 mil no seu comércio por mês. Se você não lucra 50 mil por mês, não é de você. Não é de você que se está falando. Tá bom? Se você é dono de fazenda e você não lucra, não guarda 50 mil todo mês, que você pode torrar com cerveja e sei lá mais o que, cachaça e tudo, na próxima vez que alguém falar de os grandes proprietários de terra são um problema, não está falando de você. Se você é um funcionário assalariado, eu sou concursado da Universidade Federal, eu sou concursado, empregado público do IBGE, eu sou concursado do IBAMA e tudo, do DNPM, né, da Agência Nacional de Mineração, e eu ganho líquido 20 mil no mês. Ainda não é de você que se está falando, você não é rico. Você é trabalhador, classe média alta, no máximo. Você não é detentor de nada, na verdade, você não é rico. Rico no Brasil é outra coisa. Rico no Brasil é uma parcelazinha bem pequena de uma gente que ganha muito, provavelmente fazendo muito pouco. Tá certo? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Esse tema é longo, eu vou continuar falando dele no vídeo de sexta-feira. E aí, assim, emendando, né, a questão do público e do privado. E aí eu vou ver como é que eu desenvolvo esse assunto. Tá bom? Conto com o retorno de vocês. Clica aí no curtiu, no não curtiu, deixa um comentário, me ajuda a produzir melhor meus vídeos. Valeu, obrigado. Fiquem todos muito bem.